Olá, queridos alunos! Olá, amigos pais e colegas professores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gnose Play. Eu sou o professor Paulo Rocha e a correção de hoje é do livro Apps Mais, quinto ano, Língua Portuguesa, páginas 55, 56 e 57. Página 55, linguagem e construção do texto. Questão 1. A resenha que você leu foi publicada em um blog chamado Era Outra Vez, Literatura Infanto-Juvenil e Outras Histórias. Qual seria o provável leitor do blog? O público infanto-juvenil e pessoas interessadas na literatura voltada para esse público. Né? Se você observar, era uma vez, né? E aqui era outra vez, ele faz alusão àqueles contos de fadas, né? Quando a professora ou o professor vai ler para vocês, que lembra a Cinderela, a Branca de Neve, né? A Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, entre outros, que a gente inicia a história. Era uma vez, né? Então ele era outra vez, ele está fazendo uma alusão a esses tipos de contos, de fábulas, de histórias, tá bom? Então o público-alvo é o infanto-juvenil e pessoas voltadas para esse tipo de literatura, né, que gostam e têm interesses como professores, estudiosos. Página 55, questão 2. Foram utilizadas imagens do livro para ilustrar a resenha. Observe as imagens. Nós temos aqui, ó, uma, duas, três. Né? Cada imagem representa uma das portas do armário. Faça um X nas alternativas que indicam a intenção do resenhista ao empregar esse recurso. Letra A. Deixar o texto mais fácil de ler? Não. Ele não queria deixar o texto mais fácil de ler porque o objetivo dele não era isso. B. Preencher o espaço da resenha? Também não. Ele não queria só preencher o espaço da resenha. C. Despertar o interesse em conhecer o livro? Sim. Né? Uma vez que ele sabia da existência desse livro, ele gostou e ele queria divulgar a existência desse livro para um público específico. Então ele fez uma resenha, uma espécie de resumo, só que com as suas palavras, com argumentos de forma crítica. Né? D. Completar as informações sobre o livro? Sim. Ele dá alguns complementos, né? Isso, umas complementações. Questão 3, página 55. Geralmente, as resenhas apresentam algumas partes em comum. Observe como os parágrafos ajudam a organizar as partes do texto. Aí temos aqui a introdução e aqui a posição da crítica, né? Então, o que esconde a porta do seu armário? Um punhado de cabides, uns livros guardados nos cantos, uma gaveta de meias? E o que guarda a porta do armário no meio da noite, quando toda a casa já veste pijama? Uma bruxa verruguenta, um vampiro sedento, um lobo faminto, um gorila raivoso. É do medo do desconhecido, tão próprio da infância e tão presente na vida adulta, que o autor e ilustrador Alexandre Rampazzo faz brotar seu novo livro, Se Eu Abrir Esta Porta Agora, lançado pela editora SESI, São Paulo. Não que explorar esse frio na barriga seja algo inédito. É só lembrar que Pandora, cheia de curiosidade, abriu a tal caixa proibida e liberou todos os males do mundo. Não era um armário, ok? Mas vá lá. Mesmo assim, Rampazzo consegue trazer frescor ao tema e criar um livro que aguça não apenas a imaginação, mas a inteligência. Se eu abrir esta porta agora, tem formato sanfonado, o que faz a narrativa ser dividida em duas partes, cada uma com um ponto de vista diferente. De um lado, o menino tem a expectativa de abrir a porta,
encontrar um monstro. Do outro, são as próprias criaturas que vivem a ansiedade de topar com o menino do outro lado. Com uma diferença básica: a criança morre de medo do bicho terrível que pode aparecer, certamente pronto para puxar o seu pé, ficar com seus brinquedos, mostrar as presas. Já os monstros, bom, não vou contar para não estragar a brincadeira. A potência da narrativa surge da interação entre o texto, as ilustrações e o próprio objeto livro, que permite ao leitor abrir uma porta de armário, em seguida da outra, ato que pode gerar risadas por causa da interatividade, mas que também mostra sutilmente que o medo e a intolerância surgem do desconhecido. E tá aí uma lição que muito adulto ainda não aprendeu. Então, esses parágrafos aqui representam o resumo e esses aqui a conclusão. É aqui ainda na 56, ó. Numere os parágrafos de acordo com a organização dos parágrafos, né? 1, 2, 3, tal, por aí vai. E complete o quadro abaixo. Esse quadro aqui, ó. Parágrafos, parte, apresentação da história para o leitor, apresentação da opinião do resenista, apresentação do assunto do livro e retomada da opinião. Então vamos primeiramente enumerar os parágrafos. Então aqui é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí você enumera, tá vendo? Do mesmo modo, aqui na continuação, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Pronto. A primeira parte é isso. E a segunda parte dessa questão é preencher esses quadros. Então, qual parágrafo apresenta, né, tem a apresentação da história para o leitor e em qual parte? São os parágrafos 6 e 7 e é na parte do resumo, né? A apresentação da opinião do resenista está em qual parágrafo, em quais parágrafos, em qual parte? Né? Nos parágrafos 4 e 5, na posição crítica, né, a parte. A apresentação do assunto do livro está em quais parágrafos? Nos parágrafos 1, 2 e 3 e a parte da introdução. E a retomada da opinião está nos parágrafos 8 e 9 e na parte da conclusão. Beleza? Questão 4. Releia este trecho. Consegue trazer frescor ao tema? Frescor significa brilho, jovialidade. Essa palavra foi escolhida para atrair o interesse do leitor. Transcreva outra palavra ou expressão usada com esse mesmo fim. Aí temos aqui como sugestão, né, como sugestões, potência da narrativa. Mostra sutilmente, pode gerar risadas. 5. Na 56. Né, podemos dizer que a linguagem empregada nessa resenha é mais informal. Letra A. Transcreva da resenha um exemplo dessa linguagem mais informal. Aí temos aqui, ó, abre aspas, não era um armário. Ok, vamos lá. Fecha aspas. Abre de novo e tá aí uma lição. Reticências, fecha aspas. B. Qual teria sido a provável intenção do resenhista ao empregar essa linguagem? Bom, aproximar-se do leitor como se conversasse com ele. Beleza? Na página 57, questão 6. Qual teria sido o motivo de o autor da resenha usar a frase bom, não vou contar para não estragar a brincadeira? É uma partezinha meio grande, mas eu resumi conforme o livro, botei só o essencial. É um modo de despertar o interesse do leitor pela história do livro. Ok? Na página 57, questão 7. Assinale as alternativas que indicam as prováveis intenções do resenhista, ou seja, daquele que escreveu a resenha. A. Apresentar o livro aos leitores? Sim, ele queria apresentar o livro aos leitores. B. Explicar tudo sobre o medo de monstros? Não, a intenção não era essa.
C. Orientar a escolha dos leitores? Sim, ele queria dar essa orientação, né, na escolha desse livro. D. Avaliar e dar sua opinião sobre o livro? Sim. E. Divulgar o livro para a venda? Com certeza. 8, na página 57. Assinale o que é necessário para produzir uma resenha de um livro. A. Ter lido o livro? Ótimo. É obrigatório, né, gente? Como é que você vai fazer uma resenha se você não leu o livro? B. Conhecer pessoalmente o autor do livro? Não. Não é obrigado você ter falado pessoalmente, conhecido pessoalmente o autor. Só em você ler o livro você pode fazer uma resenha. C. Usar argumentos para convencer quem lê a resenha? Sim. Contar um pouco da história do livro? Também. Contar o final da história? Não. Não pode dar spoiler, né? F. Usar palavras que convidem a ler o livro? Com certeza. E hora de organizar o que estudamos. De acordo com o que você aprendeu sobre resenha crítica, preencha as lacunas do esquema com as palavras contra, leitor, informações e conclusão. Resenha crítica. Texto curto que traz informações e uma apreciação, uma opinião sobre um livro, uma peça de teatro, um filme, etc. Então, a intenção, a finalidade, orientar o leitor em sua escolha, avaliar e dar opinião e divulgar. E aqui, ó, linguagem, construção do texto, partes da resenha, introdução, com apresentação da obra, resumo e opinião, ou apreciação, conclusão. Uso de argumentos a favor ou contra a obra. Uso de imagens, linguagem formal ou informal, conforme o público a que se destina. Né? O leitor e público, o público, pessoas interessadas em obter informações que as ajudem em suas escolhas. Então é isso aí, queridos alunos. Forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.